Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica estática do livro do Beer, capítulo 2, exercício número 91. Vamos ao enunciado. Encontre a intensidade, a direção e o sentido da resultante das duas forças mostradas, sabendo que P é igual a 300 N e Q igual a 400 N. Bom, então o objetivo é achar a força resultante. A força resultante é em razão a somar essas duas forças. Então, eu vou somar aí a força P mais a força Q, ou seja, soma de dois vetores. Mas, primeiramente, precisamos encontrar essas duas forças, né, em função dos seus vetores, das suas componentes. Só foi dado o módulo de cada uma. Então, primeiramente, eu vou encontrar a força P, que vai ser igual. Vamos fazer a decomposição de P. Então, aqui a gente tem o eixo X, o eixo Z e o eixo Y na vertical. Então, a força P vai ser decomposta em duas componentes. Uma aqui vai ficar, primeiramente, uma componente aqui no plano XZ, tá? Aqui embaixo. E uma componente vem aqui paralela, né? A gente põe aqui paralela a essa mesma condição, que vai ficar no eixo aqui Y. Então, a gente tem a componente aqui já em cima do eixo Y. E agora essa componente do plano XZ, a gente faz a decomposição. A gente vai ter aqui uma componente que vai ficar paralela na direção do eixo Z. E se a gente estender aqui, né, para trás, que não está aparecendo o eixo X, e representar ali atrás a componente, a gente vai ter essa componente aqui para trás em X. Então, quem que vai ser essa componente? Então, vamos lá. Vai ser negativo, tá no sentido oposto de X. Aí ela vem dessa decomposição aqui, ó. Essa decomposição é P vezes o cosseno desse ângulo, vezes o cosseno de 30. Aí essa componente aqui, né? Essa é o P cosseno de 30, que está com o ângulo. Essa que ficou aqui com o Y é P vezes o seno de 30 graus. Agora, essa decomposição aqui em Z vai ser o P cosseno de 30. Aqui está com o ângulo, então é vezes o cosseno de 15 graus. Essa componente que ficou em X, aqui, é o P cosseno de 30, que é a decomposição no plano XY, e aqui está sem o ângulo de 15, então vezes o seno de 15 graus. Essas são as decomposições. Essa aqui ficou para o sentido negativo, por isso é o menos. Aí fica o P, que é o módulo de P, vezes o cosseno de 30 graus, vezes o seno de 15. Isso na direção Y, que é em X. Em Y fica P seno de 30, positivo, tá para cima. P seno de 30. Isso em J positivo. Em Z também fica positivo, que é a componente mais P cosseno de 30, que é a decomposição no plano XY, vezes o cosseno de 15, que é a decomposição na direção de Z, que está em mais K. Então, essa é a componente aí do vetor P, tá? Depois a gente troca ali pelo módulo, né? Ele deu aqui de 300, a gente faz a multiplicação. E a gente precisa aí de Q, de fazer a mesma decomposição para Q. Então, a gente vai lá e faz a mesma condição. Primeiro, a gente decompõe aí uma componente no plano XZ, que vai ser essa. E a gente vai ter uma componente aqui no eixo Y, tá? Para cima. Quem seriam essas componentes? Essa componente no plano XZ, ela tá com um ângulo, então é Q
cosseno de 50 graus. Essa que tá aqui é o que tá sem o ângulo, então é o seno de 50 graus. Aí essa componente aqui, eu tenho que decompor. Vou ter uma componente aqui que fica na direção de x, tá? Que tá com o ângulo de 20. Então vai ser o Q cosseno de 50 graus vezes o cosseno de 20. E se a gente fizer aqui, estendendo o eixo lá para trás, a gente decompõe aqui, a gente tem uma componente que vai ser aqui o Q cosseno de 50, né? Que é a decomposição no plano XZ, vezes, aqui está sem o ângulo essa componente, então vezes o seno de 20 graus. Então eu vou ter em x, vai ser essa componente para o sentido positivo. Então é Q cosseno de 50 graus vezes o cosseno de 20 graus em I positivo. Aí vou ter em Y, é o Q seno de 50, né, que é essa componente aqui, para cima, então J positivo. Em K vai estar para trás, contrário ao meu referencial, então negativo, que é o Q vezes o cosseno de 50 vezes o seno de 20 graus. Isso na direção K. Então eu tenho as duas forças. Aí para achar a força resultante, eu irei somar as duas. Então eu vou ter que a força resultante é igual. Para somar as duas forças, eu somo componente com componente. Então eu vou ter aí que a resultante vai ficar menos o P. Quem é o P? 300. Então vou colocar aqui que é o 300 vezes o cosseno de 30 vezes o seno de 15, tá? Aí vou ter mais, aqui que é positivo, o Q, que é 400 vezes aí o cosseno de 50 vezes o cosseno de 20. Isso tudo em I, tá? Aí em J eu vou ter esse termo, então que vai ser o P, que é 300, vezes o seno de 30. Aí eu vou ter mais o que? Seno de 50, ou seja, mais 400 vezes o seno de 50, isso em J. E vou ter aí, vou colocar aqui o mais aí em J o P, que é 300, vezes o cosseno de 30, vezes o cosseno de 15. Aí eu vou ter menos aqui o Q, que é 400, vezes o cosseno de 50, vezes o seno de 20. Isso em K. Então a gente pode calcular aí cada componente para achar a resultante. Então a gente vai ter aí, ó, em I vai ser menos 300, aí vezes o cosseno de 30, vezes o seno de 15, mais 400, vezes o cosseno de 50, vezes o cosseno de 20. Então a gente vai ter aí o valor de 174,36 aí 36 em I, né? Não em J, na direção I. Aí vamos ter em J 300 vezes o seno de 30 mais 400 vezes o seno de 50. Então a gente tem o valor aí de mais 456,42 em J. E temos em K aí a condição de 300 vezes o cosseno de 30 vezes o cosseno de 15, isso menos 400 vezes o cosseno de 50 vezes
o seno de 20. Então, a gente tem o valor aí de mais 163,02. Isso em K. Então, a gente tem o vetor resultante. Para achar o módulo da resultante, R, a gente faz a raiz quadrada das componentes aos quadrados. Então, 174,36 ao quadrado, mais 456,42 ao quadrado, mais 163,02 ao quadrado. Então, a gente tem aí que R vai ser igual a 174,36 ao quadrado, mais 456,42 ao quadrado, mais 163,02 ao quadrado. Disso tudo, tira a raiz quadrada, a gente tem aí o valor de 515,07, tá? Na unidade aí de Newton, tá? Então, esse é o módulo. Agora, como que eu acho o sentido e a direção? O que dá o sentido e a direção são os ângulos, né? O θ com os eixos, o θx, θy, θz. Então, eu tenho, escrevendo aí, cosseno de θx é igual a componente Rx dividido pelo módulo de R. Então, o que que a gente pode ter aí? Que θx é igual ao arc cosseno de Rx. Quem é a componente Rx? É 174,36 dividido pelo módulo de R, que é 515,07. Então, a gente acha esse ângulo como sendo... Como que a gente calcula aí? Pega lá os 174,36, divide pelos 515,07 e shift cosseno a menos 1, que é o arquicosseno da resposta. A gente tem um ângulo aí de 70,2 graus. Então, esse é o ângulo que dá a direção aí, o sentido, né, de x com ângulo com eixo x. Aí a gente tem o cosseno de θy, que é ry sobre r. Então, a gente vai ter que θy é igual ao arc cosseno de ry, a componente ry é 456,42. Vou dividir por 515,07, que é o módulo de R, e vamos encontrar aí o ângulo. Então, vamos ter 456,42 dividido por 515,07, que é igual a shift cosseno a menos 1 da resposta. Temos um ângulo aí de 27,6 graus. E o último, direção, cosseno de θz, que é a componente Rz dividido por R, ou seja, θz é o arc cosseno, a componente Z é 163,02, divide pelos 515,07 e a gente vai ter a direção e sentido de Z, 163,02 dividido por 515,07, shift cosseno a menos 1 da resposta, a gente tem um ângulo aí de 71,5 graus. Então, esse é o módulo aí, né? Essa resultante, intensidade e direção e sentido que é dado pelos cossenos diretores. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!